Meu nome é Lourdes da Guia Feitosa. Se alguém me perguntasse quem sou há 50 anos, talvez eu dissesse apenas que sou uma mulher do sertão. Mas hoje, depois de tanto tempo, entendo que sou mais do que isso. Sou a raiz que resistiu ao chão rachado, a árvore que não tombou na ventania. A vida nunca me deu escolha fácil, mas eu também nunca fui mulher de escolher o caminho mais simples. Nasci em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, em um tempo em que as chuvas eram uma promessa que o céu quase nunca cumpria. Cresci num pedaço de terra que mais parecia um grande osso seco, onde o sol queimava cada palmo da pele e a fome era uma visita frequente. Eu conheci a sede antes mesmo de conhecer a escola, e foi a seca, essa velha inimiga do povo nordestino, que me fez entender desde cedo que sobreviver para nós nunca foi uma questão de sorte, mas de coragem. Agora me diga, de onde você está ouvindo essa história? Porque se você nunca sentiu a pele estalar debaixo de um sol de 40 graus, sem uma gota d'água para aliviar a garganta, talvez ache que estou exagerando. Mas fique aqui e me escute. Eu quero te contar como eu aprendi que até mesmo o chão mais duro pode florescer. Minha mãe, Dona Efigênia, era uma mulher de mãos ágeis e olhar atento. Sabia costurar, sabia cozinhar, sabia parir crianças sem nunca ter pisado num hospital. Mas o que ela sabia melhor do que tudo era procurar esperança onde ninguém mais via. Ela acreditava na chuva, rezava por ela, fazia promessas. E quando as nuvens vinham, mesmo que apenas para cobrir o sol por um instante, ela sorria e dizia: "Tá vendo, filha? Deus não esqueceu da gente." Mas eu cresci aprendendo que Deus podia até não esquecer, mas a terra sim. Porque a terra não guarda promessas, só raízes. E mesmo essas, muitas vezes, secam antes de brotar. Vi isso acontecendo ao meu redor. Vi isso acontecendo dentro da minha própria casa. Meu pai, Joaquim, era um homem que falava pouco, mas trabalhava muito. Lavrava a terra como se fosse um pacto silencioso entre ele e o chão. Mas quando os anos passavam e a lavoura não vingava, ele começou a entender que o trato nunca foi justo. Foi por isso que um dia ele partiu. Levantou antes do sol, colocou uma trouxa de roupas no ombro e disse apenas: "Vou para São Paulo. Não volto sem um futuro melhor para vocês." Minha mãe não chorou. Segurou firme minha mão e a do meu irmão mais novo e nos disse que a partir daquele dia nossa vida ia mudar. Mas a mudança que veio não foi a que ela esperava. Os anos passaram e o dinheiro nunca chegou. As cartas que meu pai mandava vinham cada vez mais curtas, até pararem de chegar. Os homens da cidade diziam que, em São Paulo, era fácil sumir. O trabalho, a bebida, outra mulher, um mundo maior. Nunca soubemos ao certo o que aconteceu com ele. Só sabíamos que a vida seguiu sem esperar por respostas. E a seca não esperou nada. Cada vez mais forte, cada vez mais cruel. A cidade encolhia como uma fruta esquecida no sol. As famílias partiam em caminhões, em lombos de burro, a pé, com trouxas amarradas nas costas e crianças chorando nos braços. Mas minha mãe não queria partir. Acreditava que a chuva voltaria antes da fome. Eu tinha 8 anos, quando vi minha mãe tomar a última decisão que mudaria nossa vida. O feijão estava acabando, a farinha restava em grãos no fundo do saco e a água... Bem, a água era apenas uma lembrança. Meu irmãozinho, Raul, mal conseguia chorar de tão fraco. A pele quente, os olhos fundos. Minha mãe olhou para mim e minha irmã mais velha, Zefa, e disse: "Vocês vão buscar água." A ideia me deu um frio no peito. O açude ficava longe, muito longe, mas não havia escolha. Saímos antes do sol nascer, cada uma carregando uma lata velha, pés descalços no chão quente. A promessa era voltar com água boa, mas eu ainda não sabia o que nos esperava. No meio da caminhada, o silêncio era tão grande que eu podia ouvir os próprios pensamentos. Meus pés já estavam cobertos de poeira vermelha e o sol começou a subir, escaldando tudo ao redor. Foi quando vi um homem ao longe, encurvado sobre um burro. Ele nos olhou com olhos fundos, secos, como se a própria vida estivesse saindo dele, junto com o suor. "Para onde vão, meninas?" perguntou com a voz cansada. "Buscar água", respondi. Ele assentiu devagar, como se soubesse que aquilo não ia terminar bem. "Tomem cuidado", disse, e seguiu seu caminho sem olhar para trás. Quando finalmente chegamos ao açude,
A cena diante de mim fez meu coração bater forte. O que restava de água era pouca, lamacenta, cercada por ossos de animais mortos. Mas havia gente lá, homens, mulheres, crianças enfiando latas e baldes na lama, tirando o que podiam, bebendo ali mesmo. Minha irmã segurou meu braço com força. A gente tem que pegar também, sussurrou. Eu travei. Eu queria viver, mas sabia que aquela água era um veneno disfarçado de esperança. Naquele momento entendi que a fome e a sede transformam qualquer pessoa e que, às vezes, sobreviver significa fazer escolhas que machucam mais do que ajudam. Aquele dia mudou tudo, mas essa história ainda está só começando. Agora quero que você faça algo por mim. Se essa história já te pegou pelo coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a força de quem nunca desiste. Porque o que vem depois disso, meu amigo, ninguém nunca esquece. Segurei a lata de água com as 2 mãos. Meus dedos apertavam o metal quente e o cheiro de lama misturado com o sol queimado fazia meu estômago revirar. Minha irmã já caminhava apressada na frente, como se não quisesse dar tempo para a consciência pesar. Mas cada passo que eu dava, cada olhar para o líquido turvo dentro da lata, parecia gritar dentro da minha cabeça: isso não é água, é veneno! Mas o que mais me doía não era o medo da doença, nem a sujeira grudando nos meus pés rachados. Era o desespero de saber que não tínhamos escolha. O caminho de volta foi pior do que a ida. O sol, agora alto, queimava nossos ombros e a poeira fina grudava no suor, transformando a pele numa camada grossa de areia e calor. Meus braços doíam pelo peso da lata, mas eu não podia derramar nenhuma gota. Eu sabia o quanto aquilo custava. Ao chegarmos em casa, minha mãe pegou a lata com pressa, filtrou a água do jeito que pôde, passando num pano já manchado de tantas tentativas. Ferveu, misturou com um punhado de ervas secas que ela guardava num saquinho de pano no fundo do baú. O cheiro amargo preencheu a cozinha. Ele precisa beber, disse, soprando a cuia e levando até os lábios do meu irmão. Raul já estava fraco. A febre deixava seus olhos pesados, a pele quente demais. Ele engoliu o primeiro gole com dificuldade, depois mais um. Minha mãe segurava a cabeça dele no colo, murmurando uma oração entre os dentes. Eu queria acreditar que aquilo daria certo, que a febre cederia, que ele abriria os olhos de manhã, reclamando de fome como fazia antes. Mas o que eu queria não tinha importância. A vida no sertão não liga para os desejos de uma menina de 8 anos. Naquela noite, o vento quente dançava pelo quintal levantando poeira. O cheiro da terra seca e do chá ainda estava no ar. Ouvíamos apenas o zumbido de insetos, o estalo da madeira queimando na lamparina. Fiquei deitada no esteira velha, o olhar preso no teto de palha, esperando escutar alguma coisa. Mas o silêncio veio primeiro. Um silêncio denso, pesado, como se o mundo tivesse prendido a respiração por um instante. Um silêncio que eu nunca esqueci. No dia seguinte, quando me aproximei da rede, vi o rosto da minha mãe. Ela não chorava, não gritava, não se mexia, apenas segurava Raul no colo, embalando devagar, como se ainda houvesse esperança de ele abrir os olhos. Meu irmão não acordou. O luto no sertão não tem tempo para lágrimas longas. Minha mãe pegou a enxada e foi até o pé de juazeiro. Cavamos o buraco juntas, a terra dura machucando nossos dedos, os braços tremendo de cansaço. Minha irmã ficou sentada, os olhos presos no chão, sem conseguir dizer nada. Quando a terra cobriu o corpinho pequeno, minha mãe fez o sinal da cruz e ficou ali, parada, olhando para o nada. Raul não era o primeiro filho que o sertão levava, e também não seria o último. A dor queimava dentro de mim, mas alguma coisa mudou naquele dia. Não foi só a tristeza, foi a raiva. Raiva da seca, da fome, da sede. Raiva da terra que não dava nada, mas exigia tudo. Raiva da gente precisar morrer, tanto só para seguir vivendo. Depois disso, minha mãe ficou em silêncio por semanas. As palavras pareciam pesadas demais para serem ditas. Mas num dia, sem aviso, ela pegou a mão da minha irmã e a minha e nos levou para o mato. Vocês vão aprender. Passamos o dia andando pelos arredores da cidade. Minha mãe mostrava folhas, cascas de árvores, raízes que pareciam mortas, mas guardavam segredos. Ela falava baixo, como se estivesse contando um mistério. Isso aqui é um burana de cheiro. Baixa febre. Isso aqui é jucá. Para tosse. Eu ouvia, mas ainda não entendia. Como aquelas folhas secas poderiam mudar alguma coisa?
mas então ela parou diante de um arbusto pequeno, de folhas miúdas e tronco fino. Esse aqui, Lourdes, é o chá que eu dei para o seu irmão. Senti meu peito apertar. E por que não funcionou? Ela olhou para mim. Havia tristeza, mas também algo mais. Uma aceitação dura, pesada, porque às vezes a gente chega tarde demais. As palavras dela me acertaram como uma enxada batendo no chão duro. Mas naquele momento, uma coisa dentro de mim despertou. Eu entendi que minha mãe não me ensinava aquilo porque achava bonito. Ela me ensinava porque era tudo o que a gente tinha. A partir daquele dia, comecei a prestar atenção. Não queria só ouvir, queria entender. Comecei a colher, a guardar folhas no meu próprio saquinho de pano, a testar cheiros, a perguntar. Minha mãe percebeu e um dia, sem dizer nada, colocou um frasco de vidro pequeno na minha mão. Agora é sua vez. Era óleo de copaíba forte e amargo. Eu não sabia para que servia, mas sabia que tinha acabado de ganhar um pedaço do conhecimento dela. E com isso, uma responsabilidade. A seca matou meu irmão, mas ela não ia me matar. E eu nunca mais deixaria alguém partir sem lutar. Agora me diz, você já passou por um momento que mudou sua vida para sempre? Comenta aqui embaixo e me conta, porque a minha vida mudou ali, naquele mato, segurando uma folha entre os dedos. E o que veio depois foi só o começo. O cheiro das folhas secas, misturado ao calor da terra, começou a fazer parte da minha vida. Eu já não andava pela cidade sem olhar para os arbustos à beira da estrada, sem me abaixar para pegar uma raiz fina saindo do chão rachado. O que antes parecia mato sem serventia, agora era um livro aberto para mim, um que minha mãe me ensinava a ler com as mãos, com o cheiro, com o toque. Mas aprender a curar não significava que eu tinha esquecido a dor. E eu nunca esqueci. O túmulo do meu irmão ficava no alto do quintal, sob a sombra curta do juazeiro. Todos os dias eu passava por ali e olhava para o chão seco. Minha mãe sempre dizia que a vida não nos deixava tempo para lamentar, mas alguma coisa dentro de mim se recusava a seguir em frente, sem transformar aquilo em alguma coisa maior. Então, quando completei 10 anos, fiz minha escolha. Vou aprender tudo, disse para minha mãe, segurando uma sacola de pano onde eu guardava minhas primeiras folhas secas. Nunca mais quero ver ninguém morrer sem tentar ajudar. Minha mãe me olhou por um longo tempo antes de falar. Então, você precisa aprender do jeito certo. E foi assim que, certa manhã, antes do sol subir alto, ela me levou até a casa de Mãe Jussara, a benzedeira mais antiga de Pau dos Ferros. Jussara era uma mulher de olhos pequenos e pele curtida pelo sol. Seu terreiro era cheio de ervas penduradas, garrafadas descansando em prateleiras de madeira, e um cheiro de alecrim forte no ar. Ela nos olhou e sorriu, como se já soubesse por que estávamos ali. A menina quer aprender, é? Sua voz era rouca, cheia de tempo vivido. Minha mãe assentiu. Ela tem olhos atentos e um coração teimoso. Mãe Jussara riu, mostrando os dentes brancos contrastando com a pele escura. É disso que a gente precisa. E foi assim que comecei a lhe aprender de verdade. Mãe Jussara não ensinava só nomes de ervas. Ela ensinava o tempo certo para colher, a lua certa para preparar um chá, a forma como as folhas precisavam ser esmagadas para soltar sua essência. Tudo tinha um jeito, um motivo. Eu anotava tudo na minha cabeça. Cada detalhe, cada cheiro. Se errar a dose, pode matar em vez de curar, ela avisou certa vez, segurando um punhado de folhas de timbó entre os dedos. Tudo no mundo tem o lado bom e o lado ruim. É a gente que escolhe como usar. Eu nunca esqueci dessas palavras. Comecei a ajudar minha mãe e Mãe Jussara com as mulheres que vinham buscar alívio para dores, febres e tristezas. Algumas vinham rezar, outras buscavam um chá para espantar mal-estar, outras queriam proteção contra coisa ruim. Vi muitas mães segurando filhos doentes, vi muitos homens com olhos cansados de tanto trabalhar no sol, mas nada me marcou tanto quanto nesse primo, Dona Severina, a mulher que me fez entender de verdade o peso de uma escolha. Ela chegou numa tarde quente, segurando a barriga grande de grávida. Estava pálida, suando, a testa franzida de dor. Dizem que tem um chá que ajuda a criança a nascer, ela disse ofegante. Eu não aguento mais. Mãe Jussara e minha mãe se entreolharam. Eu fiquei em silêncio, observando. O bebê ainda não está na hora, minha mãe disse, tocando sua barriga com cuidado. Dona Severina fechou os olhos, pressionando os lábios. Mas eu sinto que algo está errado. Mãe Jussara pegou um galho de manjericão
e passou sobre a barriga dela, murmurando palavras baixas. Depois, olhou para minha mãe. A gente pode ajudar, mas o resto depende dela. Foi então que percebi algo estranho. Havia medo nos olhos de Dona Severina. Minha mãe preparou um chá suave para aliviar as dores e ela bebeu devagar. Mas enquanto tomava, olhava para a porta, como se esperasse que alguém entrasse a qualquer momento. Quando a noite caiu, soubemos o porquê. O marido dela chegou, bêbado, os olhos vermelhos de raiva. "Onde está minha mulher?" gritou. Eu congelei. Nunca tinha visto um homem assim transbordando raiva. Mas mãe Jussara não se intimidou. "Ela está descansando." Ele bufou. "Não vim buscar chá, vim buscar minha mulher." Mãe Jussara cruzou os braços. "Ela sai quando estiver pronta." Dona Severina apareceu na porta, o rosto assustado. O homem puxou seu braço. "Vamos embora." E naquele momento, eu entendi. A dor que ela sentia não era só do parto, era do medo. Minha mãe segurou meu ombro como se soubesse que eu estava prestes a correr e impedir aquilo. Mas o que podíamos fazer? Severina nos olhou uma última vez antes de ser arrastada para fora. Eu nunca mais a vi. Na manhã seguinte, fiquei sentada no quintal, sentindo um peso dentro de mim. "A gente não podia impedir?" Perguntei para minha mãe. Ela suspirou, sentando-se ao meu lado. "Às vezes as pessoas precisam querer se salvar também." Eu entendi o que ela queria dizer, mas isso não fazia a sensação ruim ir embora. Naquele dia, aprendi que a gente pode saber todas as curas do mundo, mas algumas dores ninguém pode tirar. E aprendi também que um dia eu ainda encontraria um jeito de mudar isso. Agora me conta, você já viveu um momento que te fez enxergar o mundo de outro jeito? Comenta aqui embaixo, porque foi aqui que tudo mudou para mim. E daqui para frente, a minha luta só ficou maior. Depois daquela noite, nunca mais vi Dona Severina. Sua imagem sumiu da minha vista, mas nunca da minha memória. Eu me pegava pensando nela toda vez que preparava um chá, toda vez que esmagava uma folha entre os dedos para sentir seu cheiro forte. Será que ela e o bebê estavam vivos? Será que ela ainda caminhava pelo terreiro de casa sentindo medo do próprio lar? Eu nunca soube, mas soube ali que nem todas as feridas se curavam com ervas. O tempo passou e minha mãe percebeu que minha atenção para as plantas e os remédios crescia mais do que qualquer coisa ao meu redor. Eu não queria brincar com as outras crianças. Não queria perder tempo correndo entre os pés de caju no quintal. Eu queria entender, aprender. Queria que minhas mãos tivessem um propósito. A rotina na casa de mãe Jussara virou parte dos meus dias. Eu saía cedo, ajudava a separar as folhas secas, pendurava as raízes para descansar ao sol, limpava os potes de vidro onde descansavam as garrafadas mais fortes. Comecei a entender que a cura era mais do que misturar ingredientes. Era tempo, era paciência, era saber ouvir mais do que falar. Mas enquanto minha mente aprendia sobre as ervas, meu corpo continuava sendo apenas o de uma menina do sertão, pequena, franzina, sem força para segurar muito peso. E essa fraqueza me fez entender que, não importa o que eu soubesse, o mundo sempre testaria minha resistência. Foi num dia de sol forte que a primeira grande provação veio. Mãe Jussara tinha saído cedo para atender uma mulher na beira do rio, e minha mãe também não estava em casa. Eu estava sozinha no terreiro, organizando algumas folhas de melão de São Caetano, quando ouvi um grito vindo da estrada. Meu corpo ficou rígido. A voz era desesperada, apavorada. Larguei tudo e corri. Ao dobrar a estrada, vi 2 homens carregando um corpo nos braços. Um terceiro vinha logo atrás, a camisa aberta e suja de sangue. Meu coração acelerou. Não era qualquer um. Era seu Geraldo, um dos homens mais antigos da cidade, um vaqueiro que todos respeitavam. Mas agora ele estava pálido, os olhos revirando, a respiração fraca. "Cadê Jussara?" Um dos homens gritou. Ele levou uma chifrada no peito. O sangue não para. Senti minha garganta fechar. Eu não era Jussara, não era minha mãe, não era ninguém, mas eu estava ali. Ela saiu, minha voz saiu tremida. "Mas me leva para ele? Eu posso tentar." Os homens se entreolharam. A situação era crítica demais para a discussão. Fui até o corpo de seu Geraldo e vi o corte fundo no lado esquerdo do peito. O sangue saía grosso, lento. Tudo o que aprendi nos últimos anos passou pela minha cabeça como um trovão. Eu sabia que, se o sangue não parasse, ele morreria ali mesmo. Ajoelhei ao lado dele e lembrei. Aroeira, estanca sangramento. Chá forte de casca de barbatimão. Poeira de casca seca de jucá, misturada com algodão.
Mas eu não tinha tempo para ferver nada. Precisava agir. Traga um pano limpo. Peguei um punhado de aroeira seca e amassei até virar pó. Pressionei contra o corte. Seu Geraldo se mexeu, gemendo, mas eu não parei. Os minutos seguintes foram longos. O sangue começou a engrossar, a ferida formando uma crosta sobre o pó. Um dos homens me olhava como se eu fosse um milagre. Ele vai viver? Perguntou a voz embargada. Se a gente conseguir levar ele para casa e ele não perder mais sangue, sim. E foi assim que, pela primeira vez, eu vi a vida voltando por causa das minhas mãos. Quando mãe Jussara chegou e viu o que eu tinha feito, ficou me olhando por um longo tempo. Seu rosto não mostrava surpresa, mas algo parecido com orgulho. Sabia que esse dia ia chegar. Ela murmurou, antes de tocar meu ombro. Você não só aprende, você sente. E eu entendi o que ela queria dizer. A partir daquele dia, meu nome passou a ser ouvido com mais respeito. As pessoas olhavam para mim com uma mistura de curiosidade e espanto. Eu era uma menina, mas já tinha nas mãos um conhecimento que muita gente não compreendia. E isso significava que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas com respeito, vinha também outra coisa, medo. E eu logo aprenderia que nem todo mundo gostava de ver uma mulher do sertão sabendo mais do que devia. Depois daquele dia, as pessoas começaram a me olhar de um jeito diferente. Não era só curiosidade, era respeito misturado com receio. Eu era apenas uma menina, mas já carregava o peso de saber o que poucos sabiam. E o sertão não é um lugar que costuma deixar uma mulher ocupar espaços que antes eram dos homens. Minha mãe percebeu isso antes de mim. Certa noite, enquanto picávamos folhas secas para guardar, ela me olhou do outro lado da mesa e disse: Você já viu como falam de você? Continuei cortando sem responder. Eu sabia que falavam. Alguns acham que você tem um dom. Ela continuou jogando as folhas picadas dentro de um pote de barro. Outros acham que isso não vem de Deus. Parei por um instante. E você, mãe? O que acha? Ela suspirou e secou as mãos no avental. Acho que você está escolhendo um caminho sem volta. Ela estava certa. Mas eu não podia simplesmente parar. Eu sabia que tinha um propósito maior. Os meses passaram e eu continuei aprendendo. Já não era só a mãe Jussara que me ensinava. Agora, as pessoas vinham até mim para perguntar, para pedir remédios, para testar a minha sabedoria. Algumas mulheres mais velhas vinham com cuidado, como se estivessem pisando em um campo cheio de espinhos. Outras chegavam direto, mas com a certeza de que ali encontrariam o que precisavam. Mas foi em uma dessas visitas que eu entendi que saber curar não era suficiente. Numa tarde quente de dezembro, uma mulher chegou apressada. Era Dona Conceição, uma senhora que morava numa casinha no fim do povoado. Ela entrou sem fôlego, suada, os olhos cheios de desespero. Me ajuda! Meu neto está com febre, não baixa de jeito nenhum. Meus dedos apertaram o pano de prato que eu segurava. Desde quando ele está assim? 2 dias. Tá queimando, tá tremendo, não abre os olhos. Larguei tudo e corri atrás dela. Chegamos na casa pequena de barro e o cheiro de suor e chá velho encheu meu nariz. No canto da sala, um menino de uns 4 anos estava deitado num colchão fino, coberto de suor. Sua respiração era pesada, curta, sua pele vermelha de febre. Minha mente começou a trabalhar rápido. O que causa febre assim? Infecção? Malária? Virose? Toquei sua testa e imediatamente soube que aquilo não era uma febre qualquer. O corpo dele estava quente demais, como se estivesse pegando fogo por dentro. Fiz um chá forte de folhas de jucá, umburana e casca de angico. Misturei com mel para acalmar a garganta e dei de colheradas pequenas. Passei pano molhado com infusão de hortelã e alfazema sobre sua pele para refrescar. Dona Conceição me olhava com medo e esperança. Ele vai melhorar, né? Eu queria dizer que sim, mas eu sabia que aquilo estava além do meu conhecimento. Passei a noite ali. O menino começou a gemer, sua respiração ficou ainda mais fraca. E então, no meio da madrugada, eu percebi. Os dedos dele estavam arroxeados. Meu coração disparou. Aquilo não era só febre. Era algo que precisava de hospital. Dona Conceição, a gente precisa levar ele para o médico. Mas minha filha, como? A cidade grande fica longe, eu não tenho dinheiro. Olhei ao redor, meu peito apertado. Eu sabia que se ele ficasse ali, ia morrer. E eu não podia deixar isso acontecer. Eu vou achar um jeito. Corri até a casa do Barrabes Teutonho, um dos poucos homens que tinha uma carroça resistente. Bati na porta com força até ele abrir, o rosto amassado de sono. Tari, seu Tonho, pelo amor de Deus, preciso de ajuda.
Expliquei a situação e, sem perguntar muito, ele pegou a carroça e juntos colocamos o menino dentro. O barulho das rodas no chão seco parecia um relógio correndo contra o tempo. A viagem foi longa. O menino ficou mole nos meus braços. Meu coração apertava cada vez que sua respiração parecia falhar. Quando chegamos na cidade, corri com ele no colo até a Santa Casa. Os médicos me olharam surpresos, mas logo tomaram ele das minhas mãos. Ele está muito fraco. Precisamos agir rápido. Fiquei parada na porta, os pés firmes no chão, esperando. Foram horas. Longas horas. Até que um médico saiu e veio até mim. Se tivessem trazido mais tarde, ele não teria resistido. Minhas pernas cederam e me sentei no chão. Dona Conceição chegou pouco depois, o rosto inchado de tanto chorar. Quando contei que seu neto ia viver, ela caiu de joelhos e agradeceu. Mas dentro de mim, algo mudou. Eu sabia que ervas podiam curar, mas também sabia que havia coisas que só a medicina podia salvar. E eu nunca mais queria ver alguém morrer por falta de oportunidade. Naquele dia, entendi que minha luta não era só contra a doença, era contra a ignorância, contra o abandono, contra a falta de recursos para o nosso povo. E eu não ia parar. Você já viveu algo que te fez ver o mundo de outra forma? Me conta aqui embaixo, porque esse dia mudou minha vida para sempre. E a batalha que veio depois foi ainda maior. Depois daquele dia no hospital, alguma coisa dentro de mim mudou para sempre. Eu voltei para casa com o coração pesado, a mente girando com perguntas que eu não sabia responder. Durante anos, aprendi a curar com ervas, rezas e conhecimento passado de geração em geração. Mas agora, eu via algo que não podia ser ignorado. Havia um limite para o que eu podia fazer. As ervas podiam acalmar febres, aliviar dores, ajudar na cicatrização, mas algumas doenças precisavam de mais do que isso. Eu vi isso nos olhos do médico que atendeu o menino naquela noite. Se ele tivesse ficado em casa mais algumas horas, teria morrido. Eu deitei no chão de terra da nossa casa e fechei os olhos tentando encontrar respostas. Mas a única coisa que vinha à minha mente era a pergunta que eu nunca tinha feito a mim mesma. E agora? A resposta veio dias depois, de uma maneira que eu nunca poderia prever. Naquela manhã, Mãe Jussara me chamou para ir com ela até um povoado mais afastado. Uma mulher chamada Benedita estava com o corpo coberto de feridas e ninguém sabia o que era. As pessoas cochichavam que era maldição, que alguém tinha jogado coisa ruim sobre ela. Eu já sabia que, quando as palavras maldição começavam a circular, significava que a ignorância estava no comando. Pegamos nossas sacolas com ervas, panos limpos e seguimos viagem. O sol estava impiedoso e o caminho era seco, quase sem sombra. Mas quando chegamos lá, eu esqueci do calor na hora. Benedita estava deitada num colchão fino, com os braços cobertos de feridas vermelhas que se espalhavam pelo pescoço e peito. As pernas estavam fracas, a respiração curta. Sua casa cheirava a mofo e febre, e o marido dela, um homem alto e de rosto severo, olhava tudo com desconfiança. Isso é doença de pele, eu disse enquanto minha mãe tocava o braço dela com cuidado. O marido bufou. Sim, isso é olho gordo. Uma vizinha invejosa jogou coisa ruim nela. Eu queria dizer que a única coisa ruim ali era a falta de conhecimento, mas segurei minha língua. Mãe Jussara misturou ervas em uma bacia de água morna e começou a limpar as feridas. Eu ajudei, observando cada detalhe. Benedita tremia, mas conseguiu murmurar algumas palavras. Eu só queria melhorar. Seus olhos estavam cansados, desesperados. Eu senti um nó no peito. Então, sem pensar duas vezes, fiz o que nunca tinha feito antes. A gente precisa levar ela para o hospital. Mãe Jussara parou e me olhou surpresa. O marido dela também. Hospital? Sim, isso pode ser uma infecção grave. Se não tratar, pode espalhar pelo corpo todo. O marido cruzou os braços. Eu não confio nesses doutor de cidade grande. Só olham pra gente se a gente tiver dinheiro. E se não levar ela, vai olhar para ela morta? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Um silêncio pesado tomou a casa. O homem me olhou de cima a baixo, talvez tentando entender de onde vinha tanta audácia numa menina do sertão. Mas no fundo, ele sabia que eu estava certa. Naquela tarde, com muita insistência, conseguimos colocá-la numa carroça e levá-la para o hospital mais próximo. Foi uma viagem longa, difícil, mas quando chegamos, algo dentro de mim se acendeu. Dessa vez, eu não fui a curandeira tentando salvar uma vida no desespero. Dessa vez, eu estava levando uma vida para ser salva por algo que ia além das ervas.
O médico que nos atendeu era um homem sério, de jaleco branco e olhar cansado. Ele examinou Benedita e depois se virou para mim. Quem trouxe ela? Eu levantei a mão. Ele franziu a testa. Você sabia que era uma infecção bacteriana? Eu suspeitava e sabia que, sem antibiótico, ela não teria mais do que 1 semana de vida? Meu coração disparou. Eu não sabia, mas agora sabia. Naquele dia, Benedita ficou internada, recebendo o tratamento correto. Dias depois, voltou para casa, viva. E eu voltei para casa com algo novo dentro de mim. Uma certeza. Eu sabia que ainda era uma raizeira. Sabia que meu conhecimento era valioso, mas sabia também que o conhecimento da medicina moderna não era meu inimigo. Ele era uma extensão do que eu fazia. Então, eu fiz minha escolha. A partir daquele dia, comecei a perguntar mais, a me aproximar das enfermeiras que trabalhavam nos hospitais, a ouvir conversas de médicos e tentar entender o que eles faziam. Eu não podia me dar ao luxo de apenas saber o que as mulheres do sertão sabiam. Eu precisava saber mais. E foi assim que eu percebi. Se eu quisesse mudar o destino de quem não tinha nada, eu precisaria entrar num mundo que não me queria lá. Agora me diz, você já enfrentou um momento em que percebeu que precisava mudar seu caminho? Minha história está parecendo familiar para você? Então compartilhe essa história com alguém que também pode se identificar. Porque essa foi a hora em que eu entendi que a minha luta só estava começando. A vida seguiu, mas eu já não era mais a mesma. Depois daquele dia no hospital, algo dentro de mim cresceu e se espalhou como raiz em terra seca. Eu queria aprender mais. Minha mãe percebeu. Mãe Jussara também. Mas nem todo mundo via isso como algo bom. As pessoas começaram a cochichar. Diziam que eu estava deixando de lado o que minha avó e minha mãe ensinaram para seguir atrás de coisa de doutor. Diziam que, se eu aprendesse demais, um dia esqueceria de onde vim. Outros, mais supersticiosos, falavam que uma mulher com muito conhecimento acabava sozinha, porque homem nenhum ia querer alguém que soubesse mais que ele. Eu ouvia tudo, mas não deixava entrar. O mundo sempre tentou colocar medo na gente, mas o medo nunca matou minha sede de aprender. Minha rotina mudou. Eu ainda passava os dias ajudando minha mãe e mãe Jussara, mas agora, toda semana, eu dava um jeito de ir até a Santa Casa na cidade. O trajeto era longo e eu precisava andar boa parte do caminho a pé, mas eu ia, porque cada dia ali dentro era um novo aprendizado. Eu ficava na porta observando os médicos de longe, tentando entender o que faziam. Quando os enfermeiros não estavam ocupados, eu perguntava. Algumas vezes respondiam, outras me ignoravam, mas eu absorvia tudo, como terra sedenta absorve a primeira chuva depois da seca. Foi assim que conheci Dr. Eustáquio. Era um médico já de idade, de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo. Diferente dos outros, ele não me mandou embora quando percebeu que eu sempre estava por perto. Menina, por que você vem aqui tanto? Perguntou um dia, enquanto lavava as mãos. Eu segurei o pano da minha saia. Quero aprender. Ele arqueou uma sobrancelha. Aprender o quê? Tudo. Ele riu pelo nariz e balançou a cabeça. Medicina não é coisa para qualquer um. Eu segurei o olhar dele. Nem viver no sertão sem morrer de fome e sede. E eu já fiz isso. Dr. Eustáquio ficou calado por um instante. Depois, enxugou as mãos e apontou para dentro da enfermaria. Então entre. Vamos ver do que você é feita. Aquele foi o meu primeiro dia dentro de um hospital. Comecei ajudando com o básico. Lavava gases, organizava potes de remédio, anotava os nomes dos pacientes em um caderno, observava como os médicos falavam, como examinavam, como diagnosticavam. Aos poucos comecei a entender mais do que apenas o que as ervas podiam fazer. Mas aquilo não significava que minha vida se tornaria mais fácil, porque conhecimento, quando cai nas mãos erradas, vira ameaça. Foi numa tarde quente que descobri isso. Eu estava na Santa Casa ajudando uma enfermeira a organizar frascos de soro quando um grupo de homens entrou. Estavam sujos, vinham direto da roça e carregavam um homem nos braços. Ele estava ferido, um corte profundo na perna. Os médicos estavam ocupados com outros pacientes. Sem pensar, peguei um pano limpo e corri para ajudar. Deitem ele aqui, ordenei apontando para um dos leitos vazios. Os homens obedeceram, nervosos. Eu ajoelhei e vi que o sangue ainda escorria. Peguei o frasco de álcool e derramei sobre a ferida. O homem gritou segurando-os do lado da cama, mas eu continuei. A dor passaria, mas a infecção, se chegasse,
Não teria volta. Preciso costurar, murmurei. Olhei para os lados. Nenhum médico disponível. Eu já tinha visto aquilo ser feito antes. Muitas vezes. Peguei linha e agulha esterilizada, respirei fundo e comecei. Minhas mãos tremiam no começo, mas logo o medo desapareceu. Fio por fio, ponto por ponto, eu fechei aquele corte. Era meu primeiro ponto cirúrgico. Mas antes que eu terminasse, uma voz grossa cortou o ar. O que diabos você pensa que está fazendo? Levantei a cabeça e vi um dos médicos mais velhos da Santa Casa, rosto vermelho de raiva. Eu estava ajudando. Ele apontou para a agulha na minha mão. Você não é médica. Você não pode tocar em pacientes. Isso é crime. As palavras caíram sobre mim como uma tempestade. Eu olhei para o homem na cama, agora com a perna costurada, ainda respirando. Eu salvei ele. E mesmo assim, estava errada. Dr. Eustáquio chegou, tentando acalmar a situação. Mas o estrago já estava feito. Naquele dia, fui expulsa da Santa Casa. Voltei para casa com o peito ardendo. As vozes das pessoas ecoavam na minha cabeça. Mulher com muito conhecimento acaba sozinha. Mas ali, sentada no chão do quintal, olhando para as marcas de terra nos meus dedos, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eles podiam me tirar de lá. Podiam tentar me impedir. Mas eu não ia parar. Agora me conta. Você já lutou por algo e foi impedido de seguir? Quero saber a sua história. Porque essa foi a primeira vez que tentaram me calar. Mas não seria a última. Voltei para casa naquela noite com os passos pesados, a poeira grudando nos meus pés, o peito queimando de frustração. Eu tinha feito a coisa certa. Tinha salvado uma vida, mas ainda assim, fui tratada como se tivesse cometido um crime. Minha mãe me olhou quando entrei, mas não perguntou nada. Não precisou. Ela conhecia aquele olhar de quem tinha sido barrada por querer ser mais do que o mundo permitia. Ficou ali, calada, mexendo as ervas secas na mesa, esperando que eu mesma falasse. Eles me expulsaram. Minha voz saiu baixa, amarga. Minha mãe suspirou e continuou mexendo as folhas de alfavaca sem pressa. E o homem sobreviveu? Sobreviveu. Ela assentiu e estendeu a mão, me dando um punhado de folhas para amassar. Eu peguei, sentindo a textura seca entre os dedos. Então o que importa não é se te deixaram ficar. O que importa é que ele ficou vivo. O silêncio tomou conta da cozinha. Mas dentro de mim, a tempestade continuava. Nos dias seguintes, percebi que a notícia da minha expulsão se espalhou como fogo na palha seca. Alguns me olhavam com pena, outros com desprezo. Isso que dá se meter com coisa de doutor, cochichavam. Ela esqueceu de onde veio, mas o que mais doía era ouvir alguns dizendo que eu deveria ter parado quando ainda era tempo, como se querer aprender fosse um erro, mas parar nunca foi uma opção para mim. Continuei ajudando minha mãe e mãe Jussara, mas agora com uma nova determinação dentro de mim. Se eu não podia aprender dentro da Santa Casa, eu aprenderia por conta própria. Eu ia para a cidade e ficava na praça perto do hospital, ouvindo os pacientes que saíam, perguntando o que os médicos tinham dito. Quando alguém saía com receita, eu tentava entender os nomes dos remédios, perguntava para os enfermeiros quando podia. Anotava tudo em um caderno velho que encontrei jogado na feira. Foi assim que eu descobri uma verdade dura e cruel. Muitas doenças que matavam no sertão não eram por falta de cura, era por falta de acesso. Febre tifoide, pneumonia, infecção de ferida. Coisas que poderiam ser tratadas se as pessoas conseguissem chegar a um médico a tempo. Mas o problema era que poucos podiam. A estrada até a cidade era longa demais, o dinheiro curto demais, a ajuda tardia demais. E foi aí que minha cabeça começou a trabalhar em algo que ninguém tinha feito antes. Se as pessoas não podiam ir até os médicos, então os médicos deveriam ir até as pessoas. Mas como? Como convencer doutores a sair do conforto dos hospitais para tratar gente que mal tinha dinheiro para pagar o transporte? Eu não sabia, mas sabia que precisava tentar. Foi quando uma notícia se espalhou pela cidade. Dr. Eustáquio estava doente. O homem que me deixou entrar na Santa Casa agora estava acamado, fraco, tossindo sangue. Diziam que era tuberculose, que ele já estava velho demais para lutar. Fui até sua casa, mas a empregada me barrou. O doutor não pode receber visitas, mas ele precisa de ajuda. Ele tem médicos cuidando dele, mas médicos não são deuses. E naquele tempo, a tuberculose ainda era uma sentença de morte para muitos. Não desisti. Todos os dias ia até a casa dele, deixava uma infusão de erva de Santa Maria e mastruzóis no portão, sabendo que talvez nunca chegasse até ele.
Até que um dia, a empregada abriu a porta. Ele quer te ver. Entrei no quarto e vi o homem deitado, mais magro do que eu lembrava, os olhos fundos de febre. Menina, você ainda não desistiu? Segurei meu caderno contra o peito. Nunca! Ele riu, tossindo em seguida. O que você quer? Tomei fôlego. Eu quero levar médicos para o sertão. Quero que as pessoas tenham chance de viver sem precisar caminhar até aqui. Ele ficou me olhando por um longo tempo. Você acha que isso é fácil? Acha que os doutores vão sair do conforto dos hospitais para tratar gente que nem paga consulta? Não sei, mas sei que preciso tentar. Mais silêncio. E então, Dr. Eustáquio fez algo que eu nunca esperei. Ele estendeu a mão e apontou para a prateleira ao lado da cama. Pegue o caderno preto. Peguei sem entender. Ali tem os contatos de médicos da capital. Amigos meus. Alguns podem ouvir o que você tem a dizer, outros não. Mas se você quiser mesmo fazer isso, comece por aí. Meu coração disparou. Segurei aquele caderno como se fosse feito de ouro. Obrigada. Ele sorriu fraco. Faça valer a pena, menina. Naquela noite, sentei no terreiro de casa com aquele caderno no colo. A chave para mudar tudo estava ali. Eu só precisava descobrir como usar. Agora me conta, você já segurou algo nas mãos e soube que aquilo ia mudar sua vida? Porque eu soube naquele instante que minha história estava apenas começando. Segurei aquele caderno como se fosse uma bússola. O peso dele em minhas mãos não era só papel e tinta. Era a possibilidade de mudar tudo. Naquela noite, sentei no terreiro, a lamparina tremeluzindo ao meu lado, e comecei a folhear as páginas amareladas. Eram nomes de médicos, contatos de gente que eu nem imaginava existir. Dr. Eustáquio havia anotado cada nome com um cuidado meticuloso, como se soubesse que um dia aquilo teria valor. E agora, aquele caderno era meu mapa, mas um nome me chamou a atenção. Doutora Helena Barreto. Havia um círculo ao redor do nome, e abaixo, uma anotação curta. Tem coração? Pode ouvir. Parei ali. Eu não sabia muito sobre ela, mas o fato de um homem como o Dr. Eustáquio ter feito questão de marcar seu nome me fez decidir. Ela seria minha primeira tentativa. Agora eu só precisava descobrir como se uma menina do sertão chegaria até uma doutora na capital. Os dias passaram e minha mente trabalhava sem parar. Eu sabia que não podia simplesmente aparecer na cidade grande batendo na porta dos médicos, mas havia algo que sempre funcionava. Cartas. Escrevi minha primeira carta para alguém que eu nunca tinha visto na vida. Meu nome é Lourdes da Guia Feitosa e escrevo porque acredito que a medicina pode ir além dos hospitais. Eu venho do sertão, onde as pessoas não têm acesso aos médicos como deveriam. E eu quero mudar isso. Dr. Eustáquio me disse que a senhora tem um coração grande. Se for verdade, então leia essa carta até o fim e me diga. A senhora acredita que é possível salvar vidas mesmo longe da cidade? Dobrei o papel com cuidado e caminhei até a cidade para enviá-lo. E então, esperei. Os dias passaram lentos. Eu tentava manter minha rotina, mas meu pensamento estava longe. Toda vez que chegava alguém na feira trazendo correspondências, meu coração acelerava, mas nada vinha. Comecei a pensar que talvez tivesse sido tola, que talvez ninguém me ouvisse. Mas então, um mês depois, a resposta chegou. Era um envelope pequeno com uma caligrafia firme e elegante. Querida Lourdes, recebi sua carta e fiquei impressionada. Não é comum ver alguém tão jovem entender o que médicos experientes ainda ignoram. Sim, eu acredito que podemos salvar vidas longe dos hospitais. Mas quero saber mais. Quero saber o que você vê todos os dias. Se puder, venha até Natal. Podemos conversar pessoalmente. Estou curiosa para ouvir sua história. Meu coração disparou. Eu tinha conseguido, mas agora havia um problema. Eu nunca tinha ido até Natal. Viajar para a capital não era simples. Eu não tinha dinheiro, não tinha ideia de como chegar. Mas uma coisa eu sabia. Eu iria. Falei com minha mãe e mãe Jussara. As duas me olharam com expressões diferentes. Minha mãe preocupada. Mãe Jussara, orgulhosa. Você sabe o que está fazendo, menina? Minha mãe perguntou, os braços cruzados. Sei que eu não posso perder essa chance. Ela suspirou. Então vá, mas vá sabendo que o mundo da cidade não é como o nosso. Lá, as pessoas olham torto para quem não veste roupa boa, para quem fala diferente. Não deixe que isso te faça esquecer de onde você veio. Eu balancei a cabeça. Nunca. Peguei o pouco que tinha e subi na carroça de um homem que levava mercadorias para Natal. O trajeto foi longo. O calor era sufocante, mas cada quilômetro me deixava mais perto do que poderia ser o momento mais importante da minha vida. Quando cheguei à cidade,
Me senti pequena. As ruas eram largas, os prédios altos, as pessoas andando apressadas. Eu nunca tinha visto tanta coisa junta. Fui até o endereço que estava na carta. Uma casa simples, mas arrumada, no centro. Bati na porta. Ela abriu. Doutora Helena era uma mulher alta, de cabelos grisalhos bem penteados e olhos atentos. Me examinou dos pés à cabeça antes de sorrir. Você veio? Assenti. Ela me convidou para entrar. E ali, naquela sala, contei tudo. Sobre a seca, sobre a morte do meu irmão, sobre os remédios de mãe Jussara, sobre as vidas que vi se apagarem por falta de ajuda. Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, respirou fundo e cruzou as mãos sobre a mesa. Você sabe o que está pedindo, Lourdes? Quer que médicos deixem o conforto dos hospitais para atender gente no meio do sertão. Eu segurei o olhar dela. Quero. Um sorriso surgiu no canto da boca dela. Bom, porque eu também quero. Minha respiração falhou por um instante. A senhora vai me ajudar? Vou. Mas não vai ser fácil. Vamos precisar de um plano. E mais gente. Você está pronta para isso? O peso daquela pergunta caiu sobre mim. Eu nunca tinha pensado naquilo em voz alta, mas a resposta saiu sem hesitação. Estou. E ali, naquela mesa, começamos a rascunhar o primeiro plano para levar a medicina ao sertão. Naquele dia, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Agora me conta. Você já recebeu um sim que mudou seu destino? Porque esse foi o meu. E o que veio depois foi maior do que eu jamais poderia imaginar. Comenta aqui o que você está achando dessa história até agora. Olhando para trás, vejo que foi naquela mesa, na casa simples de doutora Helena, que tudo começou. Até então, eu era só uma menina do sertão que queria salvar vidas, mas não sabia como fazer isso além das ervas e rezas que aprendi desde pequena. Mas ali, diante de uma mulher que acreditava no mesmo que eu, nasceu algo maior do que um sonho. Nasceu um plano. Naquela noite, enquanto rabiscávamos ideias no papel, percebi o quanto eu ainda tinha para aprender. A medicina moderna não era um inimigo, mas também não era uma solução sozinha. O que eu queria, o que nós queríamos, era levar a saúde onde ninguém levava, onde ninguém se importava em chegar. Mas como vamos conseguir médicos para isso? Perguntei, enquanto ela passava os dedos pelos nomes no caderno preto. Doutora Helena suspirou. Esse é o desafio. Muitos não vão querer, mas alguns podem estar esperando uma oportunidade para fazer a diferença. Na semana seguinte, começamos a fazer contatos. Escrevemos cartas, falamos com outros médicos na cidade, batemos em portas de universidades. Eu não era ninguém naquele meio e minha voz muitas vezes era ignorada. Mas Helena tinha um nome e isso abriu as primeiras portas. O primeiro médico a aceitar foi Dr. Mauro, um jovem recém-formado, cheio de vontade de mudar o mundo. Depois veio Dona Célia, uma enfermeira aposentada que sempre quis voltar ao interior, mas nunca teve motivo. Aos poucos, o grupo foi crescendo, mas ainda havia um problema. Como vamos chegar até as comunidades? Perguntei certa noite. Precisamos de transporte. Dinheiro, como sempre, era o maior obstáculo. Mas, para minha surpresa, a solução veio de um lugar inesperado. Certa manhã, enquanto discutíamos formas de arrecadar fundos, ouvi uma batida na porta. Quando abri, me deparei com um homem que não via há muito tempo. Seu Tonho, o velho carroceiro, sorriu, tirando o chapéu da cabeça. Fiquei sabendo que você está aprontando coisa grande, menina. Assenti, sem entender o que ele fazia ali. Vim ajudar. Tenho 2 burros e uma carroça grande que podem servir. A gente dá um jeito. Meus olhos encheram d'água. Seu Tonho, um homem simples, que mal tinha para ele mesmo, estava disposto a dividir o pouco que possuía para algo maior. E naquele momento entendi. Eu não estava sozinha. Nunca estive. Com um grupo formado e transporte garantido, marcamos a primeira expedição. O destino? Um povoado a 3 horas de viagem, onde uma onda de febre assolava as famílias. Na manhã da partida, fiquei parada, olhando para aquela cena. Médicos carregando caixas de remédios, enfermeiras organizando materiais, seu Tonho ajeitando os burros. Era real. O que começou como um sonho de uma menina do sertão estava acontecendo diante dos meus olhos. Quando subimos na carroça e partimos estrada fora, algo dentro de mim se acalmou. Pela primeira vez, eu sentia que estava no caminho certo. Ao chegarmos no povoado, a recepção foi mista. Algumas pessoas nos olhavam com esperança, outras com desconfiança. Médicos nunca tinham ido até lá, e muitos não sabiam se podiam confiar. Mas bastou a primeira consulta para quebrar a resistência.
Dr. Mauro atendeu uma criança que não parava de tossir há semanas. Com poucas perguntas e um exame simples, diagnosticou pneumonia. O tratamento foi rápido e a melhora visível. E então, como sempre acontece no sertão, a notícia correu. De uma consulta passaram a 10, depois 20. Logo, a praça da cidade estava cheia de gente esperando atendimento. E foi ali, no meio daquela confusão, que senti uma mão tocar meu ombro. Virei e vi Dona Severina. Meus olhos se arregalaram. Era ela, a mulher que um dia saiu arrastada pelo marido com o olhar de quem não via saída. Mas agora ela estava diferente, mais forte, segurava um bebê nos braços. Você voltou, menina. Engoli em seco. E a senhora está viva. Ela sorriu e pela primeira vez vi que o medo não estava mais ali. Não precisei perguntar. Ela tinha conseguido sair daquela vida. Foi ali que entendi que salvar vidas e além da medicina era sobre dar uma chance para as pessoas encontrarem seu próprio caminho. Nos dias seguintes, atendemos dezenas de pessoas. Cada olhar de alívio, cada agradecimento, cada criança que sorria após receber ajuda, tudo aquilo me confirmou que eu estava fazendo o que nasci para fazer. Quando voltamos para Natal, eu estava exausta, mas cheia de planos. Nos meses seguintes, o projeto cresceu. Novos médicos se juntaram, novas cidades foram visitadas. O sertão, que sempre viveu esquecido, começou a receber o cuidado que sempre mereceu. E então, 1 ano depois, recebi uma carta inesperada. Era de Dr. Eustáquio. Minha querida Lourdes, faz tempo que não nos falamos, mas tenho acompanhado tudo o que você tem feito. Tenho orgulho de você. Muito. Espero que nunca pare. O mundo precisa de gente como você. Com carinho, Eustáquio. Sentei na varanda e deixei as lágrimas caírem. Eu tinha conseguido. E naquele instante, soube que minha luta nunca mais teria fim. Agora me conta, você já teve um momento em que soube com toda certeza que estava onde deveria estar? Porque esse foi o meu. E a minha história continua. Eu sou Lourdes e esse foi um pedaço da minha história de vida. Se você quer ver outras histórias de luta e superação como a minha, se inscreva no nosso canal.